Galera, aqui na live, a gente teve aqui um comentário que é muito interessante e eu acho que é muito pertinente para todo mundo que tenta jogar outros jogos, tenta jogar outros MMOs, porque é o seguinte, falaram aqui no chat, o problema do Final Fantasy XIV é a obrigatoriedade que ele traz, fazer você jogar toda a campanha. Tem gente que não gosta, que quer jogar o final. Na minha opinião, deveria ter um modo que você rusha. Beleza, primeiro ponto, como eu falei aqui mais cedo. Tem um modo que você rusha, você pode comprar esse rush na loja de jogo, só que você tem que pagar. Agora, a questão mais importante é que a gente tem que entender a proposta dos jogos. Cada jogo tem uma proposta, sacou? O problema dessa questão, e antes de qualquer coisa, não existe uma opinião errada. Opinião, cada um tem a sua e todas são válidas, todas são certas. A gente tem que entender o que é cada jogo. O problema dessa discussão é o seguinte, não é o Final Fantasy XIV que está errado ao obrigar o jogador a fazer a história. Por quê? Todo MMO faz isso. No Elder Scrolls Online você tem que fazer a história. No Star Wars Republic você tem que passar pela jornada. No Guild Wars 2 você tem que passar pela jornada. Todo MMO tem isso. Na verdade, o World of Warcraft que é a exceção. O World of Warcraft é que criou esse conceito de que a jornada não importa. A única coisa que importa é o endgame. Que as zonas da expansão só existem para fazer World Quest. Isso não é o conceito de um MMO. Na verdade, o WoW, e até por isso que o WoW, ele criou um novo gênero de MMO chamado Theme Park. Porque quando as pessoas, jogadores de MMOs, olhavam para o World of Warcraft, eles viam características dos MMOs, mas não viam outras características que eram bases para os MMOs. Então, na verdade, quando a gente fala isso, eu sei que aqui a grande maioria é jogador do WoW, ou passou pelo WoW, ou começou pelo WoW. E acabou ficando com essa ideia na cabeça de que MMOs são assim, que a jornada não importa nada, só importa o endgame. E é até interessante contar aqui uma historinha para vocês. Vocês sabiam por que o Guild Wars 2 não tem exatamente endgame? Porque muito jogador de MMO acha que endgame não faz sentido no MMO. O que é o endgame? O endgame é uma atividade final que você faz. Só que uma das bases, um dos conceitos primordiais dos MMOs é que o jogo não tem fim. Que a jornada é que constrói o mundo. O mundo ele modifica dependendo do que os jogadores fazem. E quando o World of Warcraft ele define um endgame estruturado, que tem um boyzinho que você vai lá e pode matar, o que os jogadores reclamam é que isso não é um MMO. Isso daí seria como fosse um single player, que você vai lá, mata o boss, e aquele boss que você matou não tem nenhuma interferência no mundo. O que você faz não tem nenhuma interferência no mundo. Você perde um pouco essa questão do RPG. Sacou? Então, quando tem essa discussão, é muito mais uma questão que nós nos acostumamos a rushar o jogo para chegar no endgame, porque o World of Warcraft nos acostumou assim. Mas isso não é a base. E, na verdade, se você for conversar com muitos jogadores de MMO, principalmente mais antigos, eles vão dizer que isso não é MMO. Que isso não é o conceito do que é o MMO. Isso aí é outra coisa, mas não é o MMO. Sacou? E eu não estou dizendo para ninguém jogar, não estou dizendo que é melhor ou que é pior. É só uma questão da gente se acostumar, da gente entender o que está fazendo. Por quê? Porque essa jornada faz parte do jogo. Imagina você chegar para um jogador de RPG e falar o seguinte, olha, rusha a história do jogo, aí quando chegar no level máximo, quando você terminar a história, vai habilitar uns boss extras para você fazer. Alguém vai achar isso normal? Não, porque nós acostumamos que um RPG, o importante é a história. Mesmo que depois tenha desafio especial, tenha boss especial, nós acostumamos que a jornada é importante. No World of Warcraft, nós acostumamos que é o contrário, que a jornada não importa. Sendo que, na verdade, todos os outros fazem o contrário. O WoW que é a exceção. Sacou? Então, o que eu diria? Cara, dê uma chance. Se você não gostar, beleza, óbvio que não tem problema nenhum. Mas cuidado com esses preconceitos que nós vemos, cuidado em você ir jogar o TMO e tentar jogar o World of Warcraft no Elder Scrolls Online. Tentar jogar o World of Warcraft no Final Fantasy XIV, porque aí nunca vai dar certo, você nunca vai realmente gostar do jogo. Você tem que jogar o Final Fantasy XIV, entender o que é o Final Fantasy XIV, o que ele oferece, para você ter certeza que aquele jogo não é para você.
Você tem que jogar o Elder Scrolls Online, entendendo o que é o Elder Scrolls Online, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, para descobrir se aquele jogo é para você. É a mesma coisa que o cara ir jogar o World of Warcraft e tentar entender a história do jogo. E o cara não gostar porque não entendeu a história do jogo. Não, a gente tem que explicar para ele. Cara, aqui no WoW a história não importa. Infelizmente, mas não importa. Não tem como você saber a história do jogo jogando o jogo. Porque o WoW, o que importa é só o endgame. É chato? É, mas é assim. Não adianta reclamar. Ele é assim. Ponto. Acabou. Então, se você for jogar o World of Warcraft tentando jogar o Final Fantasy XIV, tentando fazer a história, tentando entender o que está acontecendo, por que uma hora o Troll é o chefe guerreiro, por que o Thor é o Garrocha, por que depois vira Sylvanas, por que depois é o Vol'jin, você não vai entender. Você não pode jogar o WoW como Final Fantasy XIV, assim como você não pode jogar o Final Fantasy XIV como se fosse o WoW.